noite, senhoras e senhores. Estamos começando aqui pela terceira vez seguida o quarto episódio da Rádio do Bode, contrariando todas as estatísticas. Eu sou o Marlos Reis e para completar o meu time eu estou aqui com Alan Kennedy. Qual é? Chia nós aí. E com o meu amigo Marlon Nunes. Opa! Piada interna. Boa noite nessa sexta-feira, cansados, com sono e etc. Galera, estamos aqui regravando esse episódio porque a censura está tão grande que eles estão mandando os ETs, os aliens e os Illuminati aqui para destruir as nossas gravações. Tivemos que cancelar um programa inteiro e refazer. Estamos aqui nessa brincadeira hoje para tentar falar de uma das coisas mais deliciosas que nós temos na indústria do entretenimento, que é o lixo cultural. Tudo aquilo que não serve pra nada, sai de lugar nenhum e vai pra nenhum lugar e a gente adora o tempo todo. É ou não é, Marlon? Vamos lá então, a gente inicia aí com o conceito de cultura de massa pra gente desenvolver o resto da discussão aí. Cultura de massa é o produto da chamada indústria cultural, consistindo em todos os tipos de expressões culturais que são produzidos para atingir a maioria da população, com o objetivo essencialmente comercial, ou seja, de gerar produtos para o consumo. Isso baseado em leituras adornianas. Em outras palavras, é o demônio. É tudo demônio. Tudo demônio. É a Cinderela baiana. Em resumo, né? Todo aquele tipo de produto cultural que não tem nenhum tipo de finalidade reflexiva, que não tem interesse nenhum em propor nenhum tipo de discussão. Mas são coisas deliciosíssimas, como, por exemplo, o programa Esquenta, da Regina Casé, de domingo à tarde, que é aquela explosão de sabores. O Alan, que eu sei que é um grande fã. Né? Toda vez que eu vejo, eu já penso em churrasquinho na laje, samba de tambor de balde, De tinta e Larnil. vai por isso mesmo. Tinta Larnil e a Regina Casé tentando superar o trauma dos pornôs da infância. Ó, a Regina Casé fazia filme pornô quando era criança, cara. Que Da isso? infância não, né? Porque é pedofilia. Como Da assim, juventude. Alan? Do que você tá falando? Cara, na época da porno chanchada, ela era até comestível. Tô completamente fora. É, menos aquele subaco. Tem alguns Nada filmes contra. aí, eu acho que os Sete Gatinhos e outros, que ela faz uns papéis até interessantes, assim, mas com sovaco cabeludo. É, nosso especialista em pornôs sabe tudo. Sovaco cabeludo é lixo cultural? Depende do contexto social e das suas necessidades, né? Discorra. Esteticamente, dentro da nossa estrutura social, eu pelo menos não acho muito agradável não, mas ela sendo feliz com isso, o importante é isso, e tem gente que curte. Não, normal, né? Principalmente que os padrões, se eu não me engano, naquela época, na década de 70 lá da porno chanchada, né? Me parece que a galera era realmente mais... Que época? Não, é de 50, eu acho. Não, Nossa, não. louco, velho. Regina Ô. Casé era um espermatozoide de 50, cara. Não é Hebe Camargo, não, cara. Não é, como é que é aquela? É o que maravilha? Não, mas parece que o dia que você mandou o vídeo lá era de 56. Não. 70, só. Década de 70, porno chanchada da década de 70. Ali, época do cinema novo também, do Glauber Rocha e tal. Ah, achei que tinha alguma coisa a ver com o filme do King Kong, então não é não. Cabelo, né? Essa piada foi forçada. Foi horrível. Foi forçada. É a Kinga Konga. Mas a gente tá fugindo desse tema de lixo cultural totalmente, cara. Nós estamos falando de outra Não, coisa. a gente tava falando sobre o Esquenta, que é um programa que passa nos domingos à tarde, que ele atende um grupo, né, um nicho específico da população, mas basicamente é isso, né? Não é algo, por exemplo, que eu me agrade, mas talvez é porque não é dentro do meu conjunto social. Eu acho... Agora você me fez lembrar também uma outra coisa aqui. Até onde realmente o Esquenta, ele reflete a necessidade desse nicho social, né? Assim, digamos, os mais pobres, os negros, ou é somente de acordo com o conceito de cultura de massa, indústria cultural, é só no sentido de consumo mesmo, mercadológico, se representa essas classes ou não? O Esquenta tenta comunicar com um certo público
público que não necessariamente se sente atraído só por aquele tipo de estética estereotipada do que é a periferia, né? Mas a gente tem outros exemplos aí de programas que contribuem tão pouco quanto para qualquer tipo de reflexão social, como por exemplo o próprio Caldeirão do Hulk, né? Que é um programa que se transveste de algo que ele completamente não é. Caldeirão do Hulk não é nada mais, nada menos que uma grande explosão de exploração da vergonha alheia, né, cara? Você coloca um cara lá numa situação completamente fora do controle dele, onde ele tá trocando ali um entretenimento baseado na exploração do qual pobre e necessitado ele é, em troca de reformar o carro ou de dar um carrinho de... Cara, eu vi um negócio muito doido uma vez no programa daquele Geraldo Luiz da Record. Vocês sabem quem que é esse cara? Cara, eu acabei de lembrar dele aqui, você falou. Eu acho que é o Cosmo. O Geraldo Luiz uma vez fez uma matéria com um cara que é um ex-ator da Globo. Ele fazia Malhação e ele descobriu esse cara vendendo cachorro-quente no Rio de Janeiro. E aí fizeram uma matéria sobre o cara, resgataram os momentos dele, levaram ele lá pro palco, passaram cenas e tal. E no final ele sempre dá um presente pro cara, né? O pessoal achando que ia arrumar pra ele um papel na Record pra dar pra ele, ia reestruturar a vida dele. O que fizeram, velho? Deram uma carrocinha de cachorro-quente nova pro cara. Ah, eu vi isso. Não, cara, é tipo assim, uma parada triste. Assim. Eu acho que deram um curso de reciclagem também de teatro, foi uma parada assim, velho. Curso ensinando a fazer maionese caseira. Essa fórmula de sucesso, né, Marlos, aí, eles pegam não somente esses atores aí que tiveram um certo nível de reconhecimento, de sucesso, né, e assim como esse caso que você colocou aí, eles pegam ex-jogadores de futebol que viraram cracudos, etc, também. O ex-baixista do Legião Urbana que tava... Exatamente. E são vários os casos, né, mas a fórmula não muda. Exatamente. É o famoso pão e circo, né, lá do Império Romano, com a questão do horrível, né, do horripilante, do perverso para tentar atrair atenção. Não só com esses programas pegando pessoas que estão numa pior e fazendo algo de esperançoso para elas, ou pseudo-esperançoso, mas também basear a questão da tragédia, né, do trágico. Igual esses programas de jornais sensacionalistas, com Balança Geral, né, e esses outros que seguem muito esse estilo próprio da Atena. Por mais que eu critique, né, a Rede Globo, de modo geral, por causa dela ser uma mídia tendenciosa, mas nesse caso eles levam mais a sério, assim, eles são mais padronizados, assim, eles não exploram essa questão da violência. Com exceção do Caldeirão do Hulk. Sim, eu falo a questão do jornalismo. Eu falo o jornalismo da Globo. Ah, sim. Seguindo essa linha de exploração de tragédia, a gente tem, como diz o próprio BuzzFeed, aquele urubu de tragédia, que é a Sônia Abrão, né? Tem aquele caso que a gente já até comentou outra vez, da menina Eloá, que tinha sido sequestrada, estava sendo mantida em cativeiro pelo Lindenberg, o ex-namorado dela. A Sônia Abrão conseguiu o telefone do cara, ligou pra ele, e o cara ficou tão ansioso, tão nervoso com a situação, que depois ele acabou matando o menino também, né? Cara, é legal assim lembrar do conceito de sociedade do espetáculo do Guy Debord, né, velho? Então há uma espetacularização e banalização da violência, né? O caso da Eloá, por exemplo, o jornalismo policial totalmente espetaculoso, né, cara? Que vai explorar a imagem da própria violência, da miséria social, miséria intelectual, etc, né? E vai. Se você for pra pensar, a Roma antiga, os gladiadores, os romanos, eles eram mais honestos, né? Porque pelo menos os gladiadores tinham consciência que eles tinham que lutar e eles tinham que matar uns aos outros, né? Diferente da sociedade de modo geral, que ela é usada como bode expiatório pra manipulação da própria sociedade. Legal, né? Você fala isso aí, que me lembra uma outra coisa também, porque o Matrix, por exemplo, das irmãs Wachowski, né? Que Matrix? O filme, livros e filmes, né? O Neo. Eles foram baseados, a obra foi baseada no livro Simulacros e Simulação do Baudrillard, pensador, filósofo, sociólogo Jean Baudrillard francês, né? E é justamente isso, a definição de simulação é a seguinte: a simulação já não é a simulação de um território, de um ser referencial, de uma substância. É a geração pelos modelos de um real sem origem nem realidade, hiperreal. Ou seja, simula uma coisa, mas
dão outra, né, na verdade. Ou seja, a realidade com é rola. É, a realidade com é rola, cara. Mas tem muita coisa no lixo cultural também que é divertidíssimo, velho. Por exemplo, o programa do Ratinho na Era de Ouro, né? Eu gostava muito, cara, de ver aquela zona escrota de gente brigando, se batendo, se matando, Marquito pelado, andando pra lá e pra cá, o Sombra tomando sapatada. Eu achava aquilo demais, cara, adorava. Mas é porque você curte ratazana, né, velho? Eu curto mesmo, cara. Então você gosta dessas coisas, então assim, né? Agora, você achar muito interessante o Marquito pelado, né? Mas tudo bem. Mas cada um tem os seus fetiches, né, cara? Uns são toalha, outros são Marquito. Outros são O que cheeseburger. vocês acham, por exemplo, do domínio midiático dos programas de igrejas neopentecostais, por exemplo, agora, dentro desse papo todo aí? Eu sei que é um absurdo essa ascensão desses programas e a extinção de programas como o Sabadão Sertanejo, Piscina do Gugu, né? Banheiro do Gugu, quer dizer. Você, como que a população troca, sabe? Aquilo ali marcou minha infância, sabe? Definiu quem eu sou. Inclusive, né? Eu vou deixar nesse... Sabadão Sertanejo é maravilhoso, maravilhoso. É, o Danny Boy, né? Aí eu fico imaginando aquele menino de 8 anos de idade, 9 anos de idade, no sabadão à noite, cantando a musiquinha, enquanto tem um monte de mulher seminua, praticamente nua, dançando atrás dele. Do lado dele, né? As mulheres com a roupa branca, assim, sem sutiã, toda molhada. E a água rolando. O adolescente vai à loucura. Nossa, que dançando numa taça. E as meninas de 8 anos lá dançando, cantando. Numa simulação de taça ainda, né? De champanhe, dançando, pá. Como se fosse a cereja ali. Não, e isso formou meu caráter. E aí, hoje em dia, você não tem isso e tem esse movimento dessas caça-níqueis, né? Midiáticas. Cara, vocês lembram da banheira do Gugu, óbvio, né? O que eu mais lembro da banheira do Gugu era o Tiririca. Eu lembro dos seios da Mário Tiririca Alexandre, taradão. cara, que rolou uma vez dela ir lá e tal, e os seios dela ficaram pra fora, assim, nossa, foi uma cena que realmente sensacional. No domingo, 2 horas da tarde, né? Década de 90. Pois é, como é que você explica isso pra galera mais nova hoje, né, velho? E no caso do Sandy, da dupla, né? Sandy e Júnior, com eles fingindo que era um casal e que a Maria Chiquinha ia fazer não sei o que lá no mato. E aí vai, né? A Maria Chiquinha transava com um cara escondido. Questão do incesto, assassinato Pois é, e necrofilia, né? Incesto, assassinato e necrofilia. Tá parecendo até Game of Thrones desse jeito. Sandy Júnior, o precursor do Game of Thrones no Brasil. Pois é. É a dupla viking infantil. O George Martin deve ter Contemporâneo. escutado muito Maria Chiquinha, né? Antes de criar o Game of Thrones. Dupla viking sertaneja. Vamos falar mal do Valdomiro lá, Santiago, que é o cara que da caneta ungida, da faca ungida, do cartão de crédito ungido. Da água exportada. Véi, esse cara tava vendendo água, R$200. A água do Rio Jordão, a água que Moisés bebeu. Não, então, dentro dessa programação neopentecostal, né, eles pegam vários produtos e falam que tem água do Rio Jordão, que óleo que foi abençoado em Israel, e vassoura que foi abençoada no morro tal, no monte não sei o que lá. Realmente, né, bicho? Inclusive, lembrei que agora, esses dias o Valadão da Batista ali, da Lagoinha, lançou um cartão de crédito Fé. O André Valadão, né? O Valadão, André Valadão. Lançou Cartão de crédito da igreja? um cartão de crédito Fé. Pesquisa aí pra você ver. Ah, não vou nem perder meu tempo, velho. Sério mesmo, fiquei até com E aí, preguiça. tipo assim, eu posso até criticar, falar como que as pessoas em pleno século XXI caem nessas, mas eu não vou criticar, porque até pouco tempo eu fiquei sabendo que eu almoçava num restaurante aqui próximo de casa, e eu fiquei sabendo que o restaurante, a comida era barata porque era trabalho escravo, sabe? Então assim, porque era Ah, eu lembro disso aí, cara. uma seita evangélica que conseguiu fazer lavagem cerebral Você e o pessoal contou isso, trabalhava né? de graça nesse restaurante. O pessoal veio lá de São Paulo. E aí ele foi fechado pela Polícia Federal. Pastel chique. Eu não ia citar o nome, mas já que você citou. Aquela ideologia, né, de que o trabalho dignifica o homem e tal. Inclusive, trabalho vem de tripalium, né, que é um instrumento de tortura. Trabalho é horrível. Trabalho danifica o homem. Um trabalho, principalmente pra reprodução, é uma bosta, né, velho? Se for um trabalho intelectual, ainda vai. Ouvintes não reproduzam no trabalho. E o
mais estranho é que, tipo, você pagava 15 conto um prato cheio de comida japonesa lá. Então, assim, era muito barato. Mas por quê? Não pagava ninguém. Era fácil bancar. Você contribuiu com a escravidão dos caras lá, né? E eu comi lá durante um ano sem saber, contribuindo pro trabalho escravo. Porra, tá bom. Mas aí fechou e foi o Kingsby que a gente falou tomar cerveja aquele dia. Ah, só. Ah, pô, muito bom lugar. Brasil, cheio de pessoas interessantes e companhia salutar. Pô, Alan, foi nesse que o Marlon ficou cantando o cara na porta do banheiro, não foi? Foi. E o Alan filmou. Nossa, ainda mandou um beijo pra você. Ai. Tem outros tipos de programa também, cara, que eles mexem com a credibilidade das pessoas também, né? Vocês estavam falando aí do nicho cultural, falando do jornalismo, a gente falou mais ou menos, mas eu acho importante voltar aqui para falar de programas como, por exemplo, o Balanço Geral, que descredibilitam o trabalho de uma imprensa séria, né? O pessoal fica ali igual carpideira, chorando em cima de defunto, e o jornalismo de verdade não acontece em momento nenhum. Ficam buscando, né, o famoso torceu, igual o jornal de papel, né, o Super Notícia torcia e caía sangue. É a mesma coisa, né, se você sacudir a televisão, espirra sangue pra todo qualquer lado, né, quando você tá assistindo esses programas. Justamente. Cara, falar nisso, o Super sumiu, não tenho visto o Super mais, porque ninguém lê jornal, parece mal, não? Será que o Medioli tá em contenção de gastos também? Não sei. Ah, eu não sei, cara. O Super é uma arma em tempo eleitoral, meu caro. Isso daí não vai embora assim fácil, não. Investimento. Pois é, mas eu não tenho eu não sei se é uma falta de um olhar mais aguçado para tal, mas eu não tenho visto o Super mais não, cara. Seria uma ótima notícia, mas eu acredito que ele tá por aí ainda. Pois é. Eu vejo muito na padaria quando eu vou comprar pão, alguma coisa assim, às vezes assim, mas não é igual que antigamente que tinha o pessoal que ficava andando na rua vendendo, não. Verdade. Mas você pode saber, nas próximas eleições vai voltar a ter essa galera vendendo na rua. Aqui, mas, né, voltando, né, o assunto, um programa que a gente não falou, que ele faz muito essa questão, ele, na verdade, ele tem essa questão mesmo de não propor nada além daquele lixo cultural que são os reality shows, né? Sobretudo o maior reality show do Brasil, que é o Big Brother. Pra mim você ia falar o maior reality show do Brasil era o X-Videos do Marlon. Não, isso aí ele não é reality show não, porque é gravado e editado. Não, isso aí é super, é sensacional. Isso aí ainda não fez muito sucesso não, mas daqui a pouco tá bombando. Eu vou liberar pro pessoal aí, velho, esse link aí. Coloca o link, nesse programa agora você coloca, vocês, né, quem tá gerenciando essa parada aí, o Alan, ou até eu mesmo entrar lá e coloco o link do seu X-Videos. Se o pessoal curtir esse vídeo aí, eu vou mandar o link do X-Videos do Marlon aí pro pessoal. O prêmio pra vocês aí. Gente, campanha, hashtag toalha, todo mundo comenta aí. Todo mundo inscrito no canal, comentando, visualizando, e o prêmio é o canal X-Videos Toalha. Isso aí é pra ver o índice de suicídio voltar a crescer no Brasil. Você falou uma coisa interessante. Inclusive, uma vez eu tinha lido uma pesquisa, já tem muito tempo já, falando que essa estrutura de programas aos domingos, isso é devido ao fato de que no Brasil o maior índice de suicídio acontece nos domingos. Não consigo acreditar nisso, velho. Na verdade, quem vê essa porra que suicida, né? Não, cara? Assim, se for pra isso, então... Pode ser. Mas eu falo assim, essa questão de mostrar superação, mostrar que tem gente que tá mais na bosta que você, programa de humor. Não, com certeza, né? Sabe, programa que você não precisa forçar muito, criar um estado de melancolia, igual acontece nos outros dias. Eu tava pensando que você falou disso aí, você me lembrou, você me remeteu a uma outra coisa. Se um autor escreve um livro de autoajuda e a pessoa, o leitor, né? Aquilo não é uma autoajuda, então. Você entendeu? Porque ele não tá se ajudando, né? Não, é porque é outro cara que escreveu. Ele tá ajudando também, outra pessoa. Exatamente, é um cara que tá ajudando o outro, então não é autoajuda. Não leva pro lado pessoal não, mas você tá me fudendo, velho. Logo eu que tava pensando em entrar nessa área de autoajuda, você vai falar pra galera que não existe autoajuda? Você tá falando... Não, inclusive você até comentou comigo, disse, não, vamos escrever autoajuda e tal, não foi isso? Autoajuda, vlog... O Alan é um caloteiro em potencial. Não, com certeza. Ô Marcos, melhor sinônimo pra autoajuda, repete aí, por favor. Caloteiro? Mas potencial é o Alan. Ô meu filho, não tá pagando a gente não tá recebendo, tem que fazer seus corres. Por favor, né, velho? Outro dia eu vi um cara lendo um livro, cara.
como é que era? O Segredo dos Casais Inteligentes. Eu fiquei tentando entender, o que será que tem na porra de um livro desse, cara? Pô, tem um programa também, já viu? Um programa, acho que passa nos domingos. De relacionamento? Isso, com um pastor, a esposa dele, ou sei lá. Falando aqui, falando ali, e a gente fugiu do BBB. E aí, o que vocês têm falado do BBB? Devo confessar que eu assisti A Casa dos Artistas com a edição do Supla. Ah, não, Supla é Supla, verdade. né? Também assisti a primeira edição do Big Brother Brasil no ano de 2000. Ah, mas você era criança. 2000 eu tinha 13 anos. Inclusive, vão falando aí que eu vou pegar outra cerveja aí, pera aí. Mas então, o BBB, na verdade, esse formato é da Endemol, cara, que é uma empresa holandesa, né, velho? Não sei se vocês já viram, sempre ao final tem o símbolo da Endemol e embaixo Netherlands lá escrito. Eu queria só lançar uma nota, não sei se os ouvintes já repararam em todos os programas, mas quando se diz a respeito de algum programa que tem a ver com pornografia, putaria, o Marlon sabe, tipo, detalhadamente de onde que vem, quem prepara, como que é feito, etc. Cara, minha vida é uma putaria, você não tá entendendo. É baixaria, Você tem quantas putaria. toalhas em casa? Cara, tipo assim, tem que trocar de vez em quando, né? Senão a Voltei. toalha fica dura, né, irmão? Credo, cara, eu nem ouvi o resto, mas eu já tô chocado. Você chegou na hora, o Marlon só ia Eu arrotar. já tô chocado, cara. O Marlon só ia arrotar. Credo. Ai, que nojo, cara. Olha, brincadeira, eu já falei milhões de vezes. O fetiche era pela mulher, a imagem de uma senhorita muito bonita dela que estava na toalha, de biquíni e tal. Não é a toalha em Os si, fins porra. não justificam os meios, Marlon. Justificam sim. Lá bem diria Maquiavel. Oh, mas eu só quero, pra fechar mesmo, que esse bloco já tá estendido demais, quero comentar com vocês aí. Provavelmente vocês não estão sabendo dessa, mas eu quero ver a opinião. Nós estamos gravando aqui dia 22/2 às 23h52, depois de um dia exaustivo. Eu acordei hoje, cara, com o Twitter discutindo a ideia de que rolou uma suruba em Fernão de Noronha com os artistas globais, tá ligado? E que o pessoal da Globo tem um quarto lá onde eles transam secretamente, Mariana Rui Barbosa, etc. Nem sei se isso é verdade, não, mas isso aí me lembrou o João Lobo, TV Fã. O João Lobo não, né? Como é que é o nome do cara? Que Lobo? Leão Lobo. Leão Lobo. João Lobo. Leão Lobo, TV Fama, Nelson Rubens, Sônia Abrão. Levando em consideração que se fosse no SBT tinha virado programa do Domingo Legal, né? Ia levar todo mundo pra fazer suruba dentro da banheira, né? Isso aí, uba, e o Tiririca lá passar na mão de todo mundo. Né? Tá rolando uma polêmica aí mesmo de um casalzinho aí que tá separando por causa de uns treta aí. Tá todo mundo comentando essa porra de putaria. Deve ser justamente porque todo Deve mundo... ser a Marina Rui Barbosa. Não, então, diz que ela foi o carro-chefe para o término Casou desse não tem casal aí, nenhum que eu não tô ano, lembrando quem que é. Principalmente que eu não sigo às vezes nesse povo. Parece que o Marlon acabou de descobrir aí o segredo. Então a galera fez um surubona, por isso que tá todo mundo preocupado e falando, assim, porque os próprios caras que não tem nada a ver com o casal estão intrometendo na parada lá também e tal. Coisa boba, né? Uma surubinha de vez em quando não faz mal pra ninguém. Exatamente. Surubinha de leve. Daqui a pouco nós estamos igual o Nelson Rubens aqui já também. TV Fama. Ok. Yeah! Tá, então assim, né, começando esse segundo bloco, eu quero começar, né, fazendo uma crítica ao cinema, né, voltado para a questão do sobrenatural, porque nós temos uma literatura, sobretudo uma literatura secular, que vai trabalhar sobre criaturas das trevas, né, nós temos os contos vitorianos, né, a formação do próprio Drácula de Bram Stoker, nós temos Anne Rice, que nos anos 80, anos 90, com as Eu já sei onde você quer chegar. Você quer chegar em
falar que o lobisomem do Crepúsculo não era peludo o suficiente pra você, né? Era isso que você ia falar daquela vez. Ô, porra. Não só o lobisomem que não tem pelo, mas o vampiro que brilha no sol. É o vampiro purpurinado. Vampiro diamantado. Que filme horrível. E a batalha final que tinha meia dúzia de pessoas? E a Bela. Bom, cara, você fez demais em ver esse filme até o final, Alan. Parabéns. Ah, meu filho, tela quente, sessão da tarde, quando não tinha Sky, era foda. Não, e o legal é o seguinte, deixa eu contar pra vocês. Minha relação com o Crepúsculo. Eu trabalhava na empresa, na Contex, a gente trabalhava no de madrugada, aí tava rolando, próxima época do Natal, um colega meu falou assim, tá passando no cinema um filme de vampiro muito doido, fiquei sabendo que é muito doido. Vamos lá assistir, aí juntou uma galera, nós fomos. Quando a gente chegou, era Crepúsculo, velho. Nós quase jogamos esse cara lá do quarto andar do Shopping Cidade, né? No pulso da escada rolante. Nossa. Ah, fala sério, vocês gostaram, porra. Quando o filme do Crepúsculo tava em alta, as meninas principalmente comentavam muito sobre esse lobisomem, né? Uhum. E aí, foi mais ou menos na época que saiu um filme do Miguel Del Toro. É esse o nome do diretor? É esse mesmo? Miguel Del Toro? O Labirinto do Fauno, não, né? É o mesmo diretor, né? Ele lançou um filme que era O Lobisomem. Não sei se vocês lembram desse filme. O filme Lobisomem, violentíssimo, um filme muito barra pesada. É Benício Del Toro? Benício Del Toro é o ator, não? Miguel Del Toro. Miguel Del Toro. Não, mas isso ele mesmo. é diretor, ele... Ah, os dois são corno, então continua. Não, pera aí, agora eu vou ter que... acho que é Benício. Miguel Afonso Del Toro. Coloca só Del Toro, tá bom. Os dois são chifrudos. Os dois deram pro Toro, já fala, né? Deu Toro, então vai, continua. Não, vou procurar o nome dele pra eu falar direitinho. Diretor Del Toro. Guilhermo Del Toro, tava certo, tava porra, certo. o Marcos falou Miguel, eu falei Benício e a porra é Guilherme. Caralho, é Guilherme Del Toro? Guilhermo Del Toro. Guilhermo Del Toro. Acertamos só o Del Toro. Aí o que acontece? Esse cara lançou um filme que aqui no Brasil ele chamava O Lobisomem. É um filme muito... O Lobisomem Americano em Paris. Não, cara, é só O Lobisomem. Aí eu fui comentar com um amigo meu, que é um amigo muito pedante, assim, cara, que eu tinha assistido o filme do Lobisomem e ele pensou que eu tinha assistido o Crepúsculo, né? Eu falei assim, nossa, assisti um filme legal demais, cara, o Lobisomem. Eu falei, não, vai ser um otário também, porque assistindo essas porra desses filmes aí. E ele tava pensando que eu tava falando do Crepúsculo, cara. Quando eu descobri do que esse cara tava falando, eu me senti envergonhado, cara, ter imaginado que era esse filme que eu tinha assistido. Aí pra fechar com chave de ouro, você foi assistir 50 Tons de Cinzas também. Ô, cara, eu sei do que isso se trata de tantas pessoas falarem, mas não passa pela minha vontade, não. Nessa temática eu assisti aquele Ninfomaníaca lá, que eu achei uma bosta danada. Também todo mundo comentou pra caramba do Ninfomaníaca, do Grey lá, né, velho? Filme ruim pra caralho também. Só por causa do... Porque tem trepa, né, cara? Só por isso. Como é que chama o diretor do Ninfomaníaca? É o Belatar, não. Lars von Trier. Lars von Trier. É Lars von Trier. Ele assistiu o Anticristo. Que começa com cena de sexo também. O Lars von Trier é bom, né, cara? Lars von Trier é muito bom e tal. Tem aquele Idiotas, eu acho. A direção é muito boa. O filme que é uma merda. Dogville também assisti dele. Mas, então, a questão do Grey lá, ó, não sei quantos tons de cinza e tal. 50 tons de cinza. Aí tem tons de uma porrada de coisas também. 50 tons de liberdade. É aquele lance também parece que é a mesma coisa dos programas também que a gente tava falando aí, porque parece que surge uma necessidade de adensamento ou constituição de uma coisa que tá vazia na pessoa, sacou? E que de certa maneira faz com que ela se sinta um pouco, a autoestima um pouco mais elevada após sair do cinema, como Escassez se fosse de tivesse tomado uma rola, exatamente. Ô, cara, eu tava falando daquela primeira vez que a gente gravou esse programa, que o negócio é o seguinte, cara, a mulher que acha o 50 Tons de Cinza muito bacana, que é apaixonada pelo Grey, que adoraria ter um cara daquele, faz o seguinte, imagina aquela mesma história, só que em vez de um cara muito bonito, você coloca, sei lá, o Tião Macalé. O Marlon. Você ia... Coloca o Marlon no lugar desse cara. Você aceitaria inveja passar mata, hein, por galera? esses... Vocês estão ligados, né? Que vocês estão invejosos demais, mano. Eu
sou o cara mais sensual. Mas é complicado essa questão, né? As próprias atrizes pornôs e garotos de programa na época que saiu 50 Tons de Cinza criticaram, falando que isso era irreal. É uma coisa que representa a questão da dominação, do poder. Mas tem alguma prostituta nesse filme? Não, mas eu falo Tem assim... a porra da mulher que fica com a Grey lá, ó. Ela é puta também, cara. É? Tô brincando. Gente, também nada a ver, né? Fala de puta. Qual o problema? Puta é muito bom, né, cara, inclusive. O mal resolve. Mas tem um que é muito bom. Os 50 Tons de Preto. Que filme é esse, Alan? Ô Alan, é tudo ruim, Alan. Para com isso, velho. Não tem nada de bom nessa porra, não. É um de comédia que eles fazem uma sátira de 50 Tons de Cinza. 50 Tons de preto tem um Kid Bengala. Deus me livre, cara. Deus me livre. Já sabe aqueles gêmeos que fazem branquelas? É com um deles. Aí chama 50 Tons de Preto. Ô, só um adendo aqui, porque eu falei o negócio da prostituição. E é sério, assim, um papo sério. A prostituição é interessante porque eu tenho até um poema, cara, sobre a prostituição que é denominado... Sobre a Regina Casé? Não, falando sério agora. O poema chama-se Homenagem ao Trabalho Árduo. O mais interessante do poema é justamente o título, né? Homenagem ou homenagem? Não, homenagem, tá. né? Eu entendi você falando homenagem. Ao trabalho árduo. Não, eu falei homenagem. É homenagem ao trabalho árduo. Então, assim... Você vai ler o poema? Cara, eu acho que eu lembro de cabeça, assim, porque é mais concreto e tal. Então, por favor, vou pôr até uma trilha sonora especial aqui agora. I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart when he's calling for you. Imaginem se não fossem as putas. Fim. Não, peraí. O que seria da gente sem as putas? Peraí que eu tô ficando velho, eu tô esquecendo as porra. Era isso esse poema, Não, cara? peraí, cara. Porra, maluco, você vai deixar eu falar a porra do poema, Então, não, caralho. Ô, buceta, deixa eu falar o trem. É porque eu tô tentando lembrar que a gente vai ficando mais velho e tal, né? Falta de memória, peraí. As putas... Não. Ih, caralho. As putas são maltratadas. Batatinha quando falha. Mano, tá tomando cu, pô. As putas são maltratadas e as cadelas não. Imaginem se não fossem as putas. Até nossas mães seriam estupradas. Puta que pariu. Fechou. É esse o poema. Eu tô emocionado, cara. Eu tô emocionado. Puta que pariu, velho. Mas assim, cara, é uma coisa meio Bukowski e tal, mas assim, se a gente pensar bem, a prostituição, ela beneficia a cidadania, porque... Beneficia a cidadania. Não, cara, porque olha só, o cara que é feio pra caralho, Eu já vi o cara tudo. que é fedorento, o cara que não é pobre, miserável, que não tem dinheiro pra comprar um desodorante, não 60% consegue da uma população, gatinha, pelo não tem... menos. Eu. Né, então assim, cara, ele vai lá, velho, na Guaicurus, ele vai lá no Sobe e Desce, ele vai lá na Santos Dumont, ele vai lá na São Paulo, né, velho? Naquele quarteirão que vocês sabem muito bem. Não sei do que você tá falando. Rodoviária, porque todo mundo conhece. Todo mundo conhece, assim, inclusive o Estado. Então, assim, é um poema, né, irônico, crítico, mas que, se a gente pensar bem, socialmente, a prostituição tem um papel fundamental de sustentação da própria cidade. Né, assim, a própria violência, ela diminui no momento que se tem prostíbulos, etc e tal, porque a violência também tem muito a ver com... fica de boa. É por aí, exatamente isso. Resumindo bem, Alan, obrigado. E, tipo, né, além de ser a profissão mais antiga do mundo, é a mais... que a meritocracia é real, porque quando você é boa de serviço, você cobra mais. Como é que você sabe disso? Você tá falando, eu tô indagando isso. Não, essa mulher boa de serviço, ela vai ser bem chamada. Ela vai ser bem vista socialmente. Ô Marlos. Cadê o Marlos? O Marlos vai mijar de novo. Não, eu tô pensando aqui que tem uma frase de um escritor, eu não sei pronunciar o nome dele, não sei se é o Winninger,
Que é: a mulher prostituta é a salvaguarda da mulher mãe. A prostituta é a custódia da virtude e eterna sacerdotisa da humanidade. As prostitutas em uma cidade são tão necessárias quanto esgotos e lixeiras. E tem tudo a ver com isso aí que você falou, né? Muito bom, não, e tem a ver justamente com o nosso tema também, porque parece que é aquela questão de um lixo social, mas que na verdade não é, né, velho? É essencial para a constituição da cidade, etc. E aí eu quero também lançar uma frase que é: o homem nada mais é do que ele faz de si mesmo, João Paul Sartre. Pode crer. Todo mundo tava citando, eu tinha que citar alguma coisa, só que eu não ia citar. Legal, bonita. O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Lenin. Nossa! É primo da Sônia Abrão. Galera, então vamos aproveitar aqui esse recesso de inteligência e vamos tentar fechar então. A gente tem muita coisa pra falar antes desse episódio acabar. Eu queria agradecer o pessoal que tá ouvindo a gente aí pelo YouTube e que tá fazendo esse canal dar uma sobrevida. Tô ficando muito feliz. O pessoal que tá se inscrevendo, o pessoal que tá curtindo. Galera, muito obrigado. A gente tá no meio de um dilema que é ter que começar a pagar um servidor pra colocar os nossos áudios. E o dinheiro é muito alto, a gente não sabe o que vai fazer, e é perceber que o pessoal tá ouvindo a gente que faz a gente pensar em alternativas para contornar essa situação. Inclusive, se a galera quiser contribuir, uma ajudinha, chama a gente lá no e-mail que a gente passa uma conta, alguma coisa assim, para ajudar a gente a continuar, né, a fazer esse trabalho. Depois o Marlon dá uma trabalhada na sua toalha. Isso, ele manda as fotos, umas selfies dele com a toalha. Boa, lá, quem ajudar, a gente vai passar o link do Xvideo do Marlon. Nossa, prêmio especial. Isso. No SoundCloud, sound de SoundCloud, de nuvem de som, alguma coisa assim, .com, você consegue, fazendo o login, você consegue baixar o arquivo para você escutar offline, se houver necessidade, né? Porque às vezes a pessoa não tem internet, tá na rua, aí ele consegue baixar o arquivo em casa e escutar. Mas a gente pede encarecidamente que vocês se inscrevam também, né, no YouTube, curtam lá pra gente, que lá é mais democrático pra gente ver, sabe, o trabalho, como é que tá sendo feito. E no Spotify também, ser seguidor nosso no Spotify. Pra sua comodidade também, você pode ouvir a Rádio do Bode no Spotify, você pode ouvir no SoundCloud, como a Alon disse, você pode ouvir nos outros agregadores de podcast, no iTunes, por exemplo. Dê uma olhada lá pra gente, manda um feedback se apareceu, se não apareceu, e que a gente vai ficar muito feliz. Eu queria pedir pro pessoal aí que tá ouvindo no YouTube, já que você tá ouvindo no YouTube, meu chegado, senta o dedo aí nesse botão do gostei aí pra gente poder tentar monetizar esse canal daqui a pouco. Passa pros seus amigos, mostra pro sua mãe, pro seu pai, pra sua avó, pra aquele amigo seu que você não gosta. Enfim, a gente tem aí uns recadinhos pra ler do último episódio. Queria que meus amigos aqui me ajudassem a comentar. Então, no último episódio aí que a gente falou sobre carnaval, episódio aí que saiu na semana passada, a gente teve a Joelma Oliveira Pérez, que manda assim, ó: aproveitei muito o carnaval quando nova e tenho histórias pra contar. O que eu não gosto no carnaval é o fato de sermos reduzidas a um único papel de objeto sexual. Ainda bem que hoje muitas mulheres que organizam e participam de blocos de carnaval aproveitam a folia para falar de feminismo na tentativa de combater o assédio. Fica a dica de tema para os próximos episódios. Então. Ou seja, né, vamos abolir 50 tons de cinza. Pois é. Você, mulher aí que tem interesse de falar desse tema aí, entre em contato com a gente, quem sabe a gente não grava um programa. Se você tiver afim também, se não tiver, vai pro carnaval, se virar. É porque se for falar de feminismo, machismo, tem que ter uma mulher, né, velho? Não tem jeito. Tem que ter, é essencial. Isso. Se for falar, tem que ter, e a gente só tem intenção de mulher aqui. Exatamente. Depois a gente tem o Robson Furtado Bezerra, o herói brasileiro, que manda uma assim, ó. Quando a gente falou sobre a Brasileirinhas, né? O cara mandou assim, ó: sou assinante da Casa das Brasileirinhas e me divirto lá. KKKKKK. Faltou falar do Carnaval das Brasileirinhas que vai rolar agora, dia 21. Já rolou, né, amigo? Pô, velho, a vida desse cara... Na verdade, tava rolando, né? O legal do episódio que deu erro, que a gente falou, nossa, tá acontecendo agora. Só que, né... Porque a gente tava lá na festa dos brasileirinhos. De toda forma, é Robson, né? Ô Robson.
Ô, Robson, compartilha a senha e o login aí pra nós. Ô Robson, considere mês que vem, em vez de você tocar a punheta paga, pense em contribuir com o canal da Rádio do Bode aí, que a gente precisa muito, meu amigo. Depois você entra no Pornhub, no Xvideos, lá é de graça, deixa eu te avisar. Tem material de graça. No toalheiro do Amarro. O do Marlon é só pra quem contribuir. Quem contribuir tem aí o link do canal do Xvideo do Marlon garantido. Pra terminar, a gente tem aí Beatriz Novas, que eu acredito que seja aluna nossa lá. Ela fala assim, ó: ei, professores, beleza? Não fica com vergonha não, Marlos. Eu acho que é porque o pessoal tava começando a tocar o áudio da Rádio do Bode durante a aula, cara. Eu tava ficando vermelho de vergonha desse trem, de verdade. Quando o pessoal me pergunta dessa rádio aqui, eu falo que eu não participo, não. Magoou. Tô brincando, Alan. Tô brincando, Alanzinho. Você também é meu amigo, cara. Não é só o Marlon. Achei que você não ia lembrar disso. Galera, eu queria agradecer vocês pela companhia. Como a gente já ressaltou aqui mais uma vez, não é a primeira vez que a gente grava esse episódio. Hoje, sexta-feira, depois de um dia pesadíssima. Uma semana inteira pesada. Só quero tomar o meu Dorflex e ir dormir, cara. Vamos deixar aqui, então, as nossas considerações finais. Alan? Pois é, a gente acabou não falando dos Tomates Assassinos Voadores, mas deixa pra próxima. Filme clássico. E tem muitas outras coisas. Esse programa, na verdade, depois a gente vai fazer uma versão 2, versão 3, porque tem muita coisa a ser falada. E a gente não quer estender muito tempo, né? Porque fica complicado. E agradecer os dois por estar aqui contribuindo com a gente, né? Com o canal, a nossa discussão bacana. E peço, né, encarecidamente que entre em contato no nosso e-mail, radiodobode2019@gmail.com, ou até mesmo no Instagram, AKS Pereira, que é o meu Instagram. A gente ainda tá pensando, né, no montar o Instagram da rádio. Nós temos o Twitter, né, da Rádio do Bode. Qual que é, Marlos? Eu não sei, cara. Vou ter que olhar, peraí. Você que criou. Eu vou ter que olhar. Porque o Twitter não apareceu com um arroba que dá pra lembrar, sabe? Ele apareceu com um arroba esquisito. É igual o meu. Aqui, ó. O Twitter é @boderádio. Nossa, tão difícil. Bode Rádio. Então, assim, mandem sugestões, comentários, ajudem a gente, qualquer valor que vocês puderem contribuir com a gente é de grande ajuda pra gente começar, porque a gente vai ter que pagar o servidor pros agregadores de podcast, né, pra gente postar os feeds. E, assim, sugestões de temas que a gente pode trabalhar. É muita coisa, a ideia nossa é trabalhar sobre vários tipos de coisas, com uma pitada de humor, mas sempre trazendo alguma coisa também, uma análise crítica, né, alguma coisa histórica pra gente trabalhar. Marlon! Então é isso aí, galera, né? Mais uma vez, muito obrigado aí por vocês estarem contribuindo conosco, ouvindo, comentando, se inscrevendo no canal do YouTube. E a galera fala que tá escutando também pelo Spotify, então muito legal. Eu só queria lembrar aqui, né, que o nosso programa também, assim como a gente tá falando de lixo cultural, né, já é um grande exemplo. E citar o Peter Jackson, que é o diretor do Senhor dos Anéis. Pior diretor de todos os tempos. Exatamente. Então ele foi diretor de um filme que eu acho sensacional, mas é um filme lixão, podraço, chamado Fome Animal. É um cine trash, né? Que é muito legal. Então, assim, a galera que da década de 80, 90 aí, ou os mais novos, né? Pra quem não conhece, então, digite aí, acho que tem o filme completo até no próprio YouTube. Fome Animal, é o mesmo diretor, né? Um diretor neozelandês, Peter Jackson, que é o diretor do Senhor dos Anéis, e fazer uma comparação conosco, porque a gente tá aqui na luta com as dificuldades técnicas, econômicas, principalmente, e quem sabe a gente pode se tornar um dia. Pô, que ilusão do caralho, né? Que ilusão do caralho. A gente tá na fase fome animal, né? Daqui a pouco a gente vira aquele dragão do Hobbit lá. Cara, eu queria só fazer um adendo também, porque em época de Oscar, né? O filme lá da história do Queen, do Freddie Mercury, o Bohemian Rhapsody lá, ele foi indicado, se eu não me engano, a 8 categorias. E, sinceramente, eu não gostei daquele filme, porque é um filme muito sessão da tarde, muito limpinho, saca? E a história do rock and roll dos caras não é tão limpa assim, né, galera?
Não, não é mesmo, não. Mas a Academia do Oscar abriu novas cadeiras e ela ficou bem mais popularizada, cara. É natural eles começarem a observar essas coisas mais pipoca, menos academia, saca? Um pouco mais popular e dar valor pra esse tipo de coisa, porque é a mesma razão que fez o Pantera Negra entrar lá. O filme é bobinho mesmo, bobinho. É bobinho, mas é bonitinho. Não, sim. Sim, mas é justamente uma interpretação minha. O melhor filme do ano. Um filme muito sessão da tarde, limpinho, família demais. Então eu não achei assim, pô, que isso, que filme, então. Não, nada. É um filme legal, cara. Vale o dinheiro do ingresso, mas, tipo assim, tá longe de ser um filme do The Doors, você tá ligado? Tá longe de ser um filme tipo do Ray Charles, que são filmes biográficos muito bons, sabe? Tá longe de ser os filmes do The Who, né? Filme do The Who não tem não, cara. Tem 2 ou 3. Vai ter o Elton John agora. Ah, tipo o Quadrofênio e o Tommy? Nossa, aí é outra história. E o Tommy, pô. Mas eles não são biográficos, né? Porque eu pensei que tava nessa ordem. Ah, não, tá certo. Mas assim, entre aspas, são filmes que falam de música, são filmes... Se bem que o filme do Tommy eu não gosto não, cara. Eu sou fã do The Who, mas eu acho o filme do Tommy podre. Mas enfim, galera, eu quero deixar aqui meu abraço pra vocês. Queria agradecer de verdade meus amigos aqui, Marlon, Alan. Queria agradecer você que tá ouvindo até agora. Não imagino o sacrifício que não deve ter sido. Comente aí pra gente no YouTube se você tá ouvindo pelo YouTube. Se não, manda um e-mail como Alan diz pra radiodobode2019@gmail.com. Vamos ler aqui no ar a sua dúvida, a sua pergunta, a sua história, seu caso de amor, enfim. Se você quer receber o link do ex-vídeo do Marlon, considere aí nos ajudar. Estamos esperando por você na semana que vem com o programa Rádio do Bode. Um grande abraço e até lá. Dá tchau aí, gente. Tchau. Rebola na minha. Ai, que sono. Alô? Alô? Boa noite, por gentileza, Antônio. É ele? Meu nome é Kátia, eu sou consultora de negócios do Banco Santander. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, diga. Agradeço a atenção e informo que este contato é gravado para sua segurança. O motivo do meu contato hoje é para informar que o senhor foi pré-aprovado para receber um dos nossos melhores cartões na bandeira Mastercard. Atualmente, qual que é a sua profissão? Eu tô preso. Tô na cadeia pública aqui de Limoeiro. Tem como você vir mandar aqui pelo correio? Alô? 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 Diga. Qual que é a sua profissão atualmente? Hoje eu sou presidiário. Ok, então o Banco Santander fica à sua disposição na central de atendimentos, agências bancárias e internet. Muito obrigada pela sua atenção. Tem como você mandar o cartão aqui pro presídio, não?